Liam Carter achava que tinha tudo planeado. Impressionar as pessoas certas, dizer as coisas certas, manter as aparências. Mas quando se vangloriou aos seus amigos ricos de que só namorava mulheres europeias brancas, não fazia ideia de que a bonita organizadora de eventos negra, a entrar pela porta, ouviria cada palavra descuidada. O que começou como humilhação pública transformou-se em algo muito mais perigoso. Um teste para saber se ele escolheria a sua imagem ou o seu coração. Harrielle Brooks já tinha sido quase escolhida por homens como ele antes. Homens que a amavam em privado, mas a escondiam em público. Ela tinha construído muros para se proteger, e Liam teria de derrubar cada um deles para provar que aquilo não era apenas mais uma performance. Mas quando uma captura de ecrã do grupo de conversa dos amigos dele surge, chamando-o a uma aposta, tudo pelo que ele trabalhou fica por um fio. Comentem e partilhem se alguma vez tiveram de provar que o vosso amor era real, porque esta história está prestes a mostrar-vos o custo de escolher alguém quando o mundo inteiro está a observar. O terraço brilhava na luz do início da noite. A música flutuava no ar quente, misturando-se com risadas e o leve tilintar de copos de champanhe. A cidade estendia-se lá embaixo, todas janelas cintilantes e trânsito distante, mas ali em cima tudo parecia separado, especial. Como o tipo de lugar onde as pessoas vinham para serem vistas. Liam Carter estava perto da beira do espaço, uma mão no bolso, a outra segurando um copo que mal tocava. À sua volta, os amigos falavam e riam, as suas vozes altas com o tipo de confiança que vinha de nunca terem de se preocupar com dinheiro. Trent Mallory estava mais perto, gesticulando de forma exuberante enquanto contava alguma história sobre um iate. Os outros rapazes acenavam com a cabeça, a sorrir. Liam também sorriu, mas por dentro sentia aquela familiar opressão no peito, aquela que surgia sempre que estava perto daquelas pessoas. Os seus amigos, rapazes que conhecia desde a universidade, rapazes que o faziam sentir que tinha de provar algo cada vez que se juntavam. Então e tu, Carter? Trent virou-se para ele com as sobrancelhas levantadas. Estás a sair com alguém ultimamente? A pergunta aterrou mais pesada do que devia. Liam encolheu os ombros, tentando parecer casual. Nada de sério. Nada de sério ou nada que valha a pena mencionar. Outro amigo, Derek, inclinou-se com um sorriso maroto. Liam sentiu a atenção mudar, todos os olhos nele. Este era o momento. A chance de dizer algo que os faria acenar e rir e esquecer que o seu apartamento era mais pequeno que os deles, que o seu carro tinha 3 anos, que às vezes sentia que estava a tentar alcançar numa corrida em que nunca se tinha inscrito. Eu só namoro mulheres europeias brancas, disse ele, erguendo ligeiramente o copo. As palavras saíram suaves, ensaiadas, como se já tivesse pensado em dizê-las antes. Os rapazes explodiram em riso. Trent riu tanto que quase derramou a bebida. Derek deu-lhe umas palmadas no ombro. Até o mais calado Marcus abanou a cabeça com um sorriso de aprovação. Isso é específico, meu, Trent disse, ainda a rir. Muito específico. Eu sei o que quero, Liam disse, e as palavras souberam mal mesmo enquanto as dizia. Mas os rapazes estavam a acenar agora, a aceitá-lo. Ele tinha dito a coisa certa. A conversa seguiu em frente. Alguém mencionou a inauguração de um restaurante no centro da cidade. Outro começou a falar sobre uma viagem às Bahamas. Liam deixou as vozes passarem por ele, aquela sensação de aperto no peito a libertar-se lentamente. Então, a música mudou. Alguém perto da entrada chamou, alto o suficiente para cortar o barulho. Minhas senhoras e meus senhores, a nossa organizadora de eventos chegou para as verificações finais. Por favor, deem-lhe espaço para trabalhar. Liam virou-se e parou de respirar. Ela atravessou a multidão como se fosse dona dela, não da maneira barulhenta e chamativa como Trent se movia pelas salas, mas de algo mais calmo, mais certo. Ela usava um simples vestido preto, que de alguma forma fazia todos os outros parecerem demasiado arranjados. O cabelo estava puxado para trás, arrumado e profissional, mas alguns caracóis tinham escapado para emoldurar o seu rosto. Ela trazia um tablet numa mão, os olhos a examinar o espaço com o tipo de concentração que dizia que tinha trabalho a fazer e não estava interessada em distrações. Ela era bonita, o tipo de beleza que te fazia esquecer o que estavas a dizer a meio da frase.
Ela também era negra. O estômago de Liam encolheu-se. Essa é do teu tipo europeu, meu. A voz de Trent cortou o momento, alta e provocadora. Demasiado alta. Várias pessoas viraram-se para olhar. A mulher, a organizadora, olhou para o lado. Apenas por um segundo. A sua expressão não mudou, mas algo nos seus olhos alterou-se. Registou. Ela desviou o olhar e continuou a mover-se, verificando algo no seu tablet. Liam queria desaparecer, ou explicar, ou recuar os últimos 5 minutos e dizer algo diferente. Qualquer coisa diferente. Vou lá cumprimentá-la, ouviu-se dizer. Oh, isto vai ser bom, murmurou Derek, mas Liam já estava em movimento. Ele alcançou-a perto da área do bar, onde ela estava a ajustar um arranjo floral que já parecia perfeito. De perto era ainda mais impressionante. Pele morena e quente, olhos cor de café, uma pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda que tornava o seu rosto interessante, em vez de apenas bonito. Olá, disse ele demasiado alto, demasiado ansioso. Sou o Liam. Ela levantou os olhos das flores. A sua expressão era educada, mas distante. Profissional. Ariel Brooks. Estou a coordenar o evento de hoje à noite. A sua voz era suave, controlada. A voz de alguém que lidava com pessoas ricas o tempo todo e sabia como lidar com elas. Está incrível. Fez um ótimo trabalho. Obrigada. Ela moveu-se para o próximo arranjo, os seus dedos gentis nas pétalas. Se me permite, preciso de terminar as minhas verificações. Claro, desculpe. Eu só queria... Ele parou. Queria o quê? Explicar que ele não era realmente assim? Que só tinha dito aquela coisa estúpida para impressionar pessoas de quem nem gostava assim tanto? Ela esperou, com uma sobrancelha ligeiramente levantada. Atrás dela, ele podia ver uma mulher mais jovem, na casa dos 20 e poucos anos, talvez, vestindo um traje profissional semelhante, a observá-los com óbvia curiosidade. Nada, Liam concluiu sem jeito. Aproveite a sua noite. Estou a trabalhar, Arielle disse não de forma rude, mas obrigada. Ela afastou-se, a sua assistente a seguir. Liam ficou ali, sentindo-se um idiota. De volta ao seu lugar, Trent estava a sorrir. Então, conseguiste o número dela? Ela está a trabalhar, Liam disse. Isso não é um não. Liam abriu a boca para responder, mas Trent já se tinha virado para Marcus, a sua voz a propagar-se pelo espaço. Ele acabou de dizer que só namora europeias brancas. As palavras atingiram como um estalo. Liam olhou e viu Arielle parar a meio do passo. Ela não se virou, mas os ombros dela ficaram rígidos, retos. O tipo de retidão que significava que ela tinha ouvido. Quando ela começou a mover-se novamente, algo tinha mudado. A leveza no seu andar desaparecera, substituída por algo mais duro, mais reservado. Liam sentiu-se enjoado. Arielle conseguiu chegar ao corredor de serviço antes de se permitir parar. O corredor estreito estava abençoadamente vazio, apenas arrumos para o staff e uma porta para a cozinha. Ela encostou-se à parede fria e fechou os olhos. Estás bem? Nadia apareceu ao lado dela, a preocupação estampada no seu rosto jovem. Bem. Arielle abriu os olhos e endireitou-se. Só precisava de um segundo. Ouvi o que aquele tipo disse. A voz de Nadia estava tensa de raiva. A coisa das mulheres europeias. Foi uma barbaridade. Está tudo bem. Não está tudo bem. E depois ele veio para aqui a tentar falar contigo como se... Nadia. A voz de Arielle era gentil, mas firme. Está tudo bem. Estou a trabalhar. Ele é um convidado. É só isso. Mas não estava tudo bem. Era a mesma velha história vestida com roupas caras. Rapazes como aquele, rapazes com dinheiro e sorrisos bonitos, olhavam para ela e viam um desafio. Algo para provar que conseguiam. Nunca a viam a ela. Ela tinha aprendido essa lição da maneira mais difícil. 3 vezes, para ser exata. 3 homens que tinham dito todas as coisas certas em privado, mas que, de alguma forma, nunca a tinham apresentado aos seus amigos. Nunca publicaram fotos, nunca deixaram claro que ela era deles e que se orgulhavam disso, quase escolhida. Era isso que ela era, sempre, quase, mas não totalmente. Vamos terminar, disse ela, afastando-se da parede. Quero sair daqui dentro de 1 hora. Voltaram ao espaço principal. Arielle colocou a sua máscara profissional de volta, aquela que dizia que nada a incomodava, que tudo estava sob controle. Verificou o horário da iluminação com o DJ. Confirmou o serviço de champanhe
com o gerente de catering. Trocou algumas palavras com o coordenador de eventos que a tinha contratado. E tentou muito não reparar em Liam Carter a observá-la do outro lado da sala. Ele aproximou-se novamente enquanto ela arrumava o seu tablet. O sol já se tinha posto completamente, e o terraço estava iluminado com luzes de fada que tornavam tudo suave e romântico. Alguns convidados começavam a sair. A festa estava a terminar. Arielle. Ele disse o nome dela com cuidado, como se estivesse a testá-lo. Posso falar consigo um minuto? Ela olhou para ele. Realmente olhou. Ele era bonito. Isso ela concedia. Alto, de porte elegante, cabelo escuro que caía um pouco comprido demais, olhos azuis que pareciam genuinamente perturbados. Ele vestia bem as suas roupas caras, mas não como Trent e os outros. Havia algo menos polido nele, mais real, mas isso não importava. Ela já tinha conhecido muitos homens reais e bonitos antes. Estou quase a terminar, disse ela, a voz neutra. Eu sei, eu só... Ele passou a mão pelo cabelo, despenteando-o. Aquela coisa que eu disse mais cedo, sobre só namorar, foi estúpido. Estava só a falar. Não tem de se explicar. Arielle fechou o estojo do tablet. Tem direito às suas preferências. Não é uma preferência. Eu estava a tentar parecer... Ele parou, parecendo perceber como essa frase terminava. Desculpe, isso saiu mal. Tudo saiu mal. Arielle estudou-o. Ele parecia genuinamente desconfortável, o que já era alguma coisa. A maioria dos homens duplicava a aposta ou tentava rir da situação. Olhe, disse ele, a voz mais baixa agora. Posso pelo menos compensar? Um café, noutra altura? Só para recomeçar? Ela pegou na sua mala. Nadia estava à espera junto ao elevador, fingindo não estar a olhar. Homens que sabem o que querem não precisam de desfazer o que disseram. Arielle disse, encontrando os seus olhos. Tenha uma boa noite, Liam. Ela afastou-se. Conseguia senti-lo a olhar, mas não olhou para trás. No elevador, Nadia soltou um assobio baixo. Amiga, isso foi gelado. Isso foi honesto. Ele parecia que lhe partiste o coração. Ele vai ficar bem, Arielle disse, observando os números descerem. Rapazes como ele ficam sempre. Mas mesmo enquanto dizia isso, algo a incomodava. A maneira como ele a tinha olhado, não como se ela fosse um desafio ou algo a riscar da lista, mas como se fosse alguém que ele realmente queria conhecer. Ela afastou o pensamento. Já tinha sido enganada antes. Não seria enganada novamente. De volta ao terraço, Liam estava sozinho perto da grade. A maioria dos convidados tinha saído. O staff estava a começar a arrumar. Em breve toda aquela noite perfeita terminaria, e ele iria para casa, para o seu apartamento, e ficaria acordado a perguntar-se por que tinha dito algo tão estúpido. Só queres provar que a consegues agora. Trent apareceu ao lado dele, bebida na mão, aquele sorriso maroto no rosto. Não. Anda lá, meu. Conheço esse olhar. Queres ganhar. Trent deu-lhe umas palmadas no ombro. E, honestamente, boa sorte. Ela parecia que preferia comer vidro a falar contigo de novo. Os outros rapazes apareceram prontos para ir para o próximo sítio, algum bar no centro da cidade que o Marcos conhecia. Eles queriam que Liam fosse. Estou bem, disse ele. Vou para casa. Por causa dela? Derek riu. Meu, esquece. Tentaste a tua sorte. Não resultou. Mas não era isso. Não era sobre ganhar ou provar nada. Algo na maneira como Arielle o tinha olhado, calma, certa, completamente indiferente, tinha aberto algo dentro dele. Ela tinha visto através dele, através do relógio caro e do sorriso ensaiado, e da performance de quem tenta demasiado. E ela tinha se afastado. Estou só cansado, Liam disse. Encontro-vos mais tarde. Eles foram-se embora, as suas vozes a desvanecerem-se enquanto se dirigiam para o elevador. Liam tirou o telemóvel e encontrou o coordenador do evento, que estava a dirigir a equipa de limpeza. Olá, tenho o contacto da Arielle Brooks, a organizadora. Queria enviar algumas observações sobre hoje à noite. O coordenador animou-se. Claro, ela é incrível, não é? Dê-me um segundo. 1 minuto depois, Liam tinha um endereço de e-mail. Ele olhou para ele, o polegar pairando sobre o ecrã. O que estava ele a fazer? Trent tinha razão. Ela tinha deixado claro que não estava interessada. Mas aquele olhar nos olhos dela, quando ela ouviu o que ele disse, aquele olhar cuidadoso, reservado, como se já tivesse ouvido coisas assim antes,
como se tivesse construído muros especificamente para homens como ele. Ele queria provar que esses muros não eram necessários. Não com ele. Ele abriu o seu e-mail e começou a escrever. Na manhã seguinte, Arielle estava sentada à sua secretária no pequeno espaço de escritório partilhado que alugava com outras 3 organizadoras de eventos. Nádia estava à sua frente, a clicar nas fotos do evento da noite anterior, selecionando as melhores para o seu portfólio. Aquele espaço no terraço era lindíssimo, Nádia disse. Devíamos propô-los para mais eventos. Arielle estava apenas a meio a ouvir, focada em rever faturas. A noite anterior tinha corrido bem no geral. O cliente estava satisfeito. Os convidados tinham sido controláveis. Tudo tinha corrido sem problemas, exceto aquele momento, aquele comentário, aquele homem. O seu e-mail fez ping. Ela olhou para o ecrã e congelou. De Liam Carter. Assunto: obrigado, please. Um pedido de desculpas. Ela olhou para ele por um longo momento. O que é? Nádia inclinou-se. Oh. Ele realmente te enviou um e-mail? Aparentemente. Vais ler? O dedo de Arielle pairava sobre o rato. Ela devia apagá-lo. Seguir em frente. Tinha trabalho a fazer. Ela clicou para abrir. Arielle, primeiro, obrigado por tornar o evento de ontem à noite incrível. Tudo estava perfeito. Segundo, devo-lhe um pedido de desculpas. O que disse aos meus amigos foi estúpido, superficial e completamente falso. Disse-o porque estava a tentar impressionar pessoas que não devia ter de me preocupar em impressionar. Isso não é uma desculpa. É apenas a verdade. Sei que disse que homens que sabem o que querem não precisam de desfazer o que disseram. Tem razão, mas espero que me dê uma chance para recomeçar mesmo assim. Um café? Sem agenda. Apenas uma conversa onde eu não meta os pés pelas mãos. Prometo fazer melhor. Liam Arielle leu 2 vezes. Depois uma terceira. O que diz? Nádia perguntou, incapaz de conter a curiosidade. Ele quer ir tomar café para recomeçar. Nádia fez uma careta. Ele é um miúdo rico e festeiro, Ari. Tem cuidado. Rapazes como ele colecionam mulheres como troféus. Eu sei. Sabes. Arielle olhou para o e-mail novamente. Estava bem escrito. Honesto. Consciente de si de uma forma que a maioria dos pedidos de desculpas não era. Mas Nádia tinha razão. Ela já tinha passado por isto antes. Homens diferentes, circunstâncias diferentes, o mesmo resultado. Ainda assim, havia algo no e-mail dele, algo genuíno. Talvez ela estivesse a ver o que queria ver, ou talvez ele realmente o quisesse. Ela clicou em responder. Liam, posso encontrá-lo para um café perto do meu escritório, quinta-feira às 16 horas. Há um café chamado Bloom na Rua Terceira. Arielle. Ela clicou em enviar antes que pudesse hesitar. Nádia gemeu. Vais mesmo fazer isto? É só um café. É o que todos dizem. Arielle sorriu apesar de si mesma. Se ele for terrível, eu vou-me embora. Simples. E se ele não for terrível? Essa era a questão, não era? Se ele não fosse terrível. Se ele fosse realmente a pessoa que o e-mail sugeria que ele poderia ser. Se desta vez fosse diferente. Arielle voltou às suas faturas. Então acho que veremos. A tarde de quinta-feira chegou mais rápido do que Liam esperava. Ele tinha passado 2 dias a alternar entre a excitação por ela ter dito sim e o terror de que ele o estragasse novamente. Tinha trocado de camisa 3 vezes antes de optar por algo casual. Sem fato, sem tentar parecer impressionante. Apenas ele próprio. O café era pequeno e luminoso, com plantas penduradas nas janelas e cadeiras desemparelhadas. O tipo de lugar que parecia vivido e confortável. Liam chegou 10 minutos mais cedo e reservou uma mesa junto à janela. Pediu um café que não bebeu e observou a porta. Exatamente às 4 horas, Arielle entrou. Ela vestia jeans e uma camisola cor de creme, o cabelo solto pelos ombros desta vez. Parecia diferente do que tinha no evento. Mais suave, mais relaxada. Mas aqueles mesmos olhos cuidadosos examinaram a sala antes de pousarem nele. Liam levantou-se. Obrigada por ter vindo. Obrigada pelo café, disse ela, acenando para a chávena que a esperava. Ela sentou-se em frente a ele, e por um momento eles apenas se olharam. Então, Liam disse finalmente, recomeçar. Recomeçar. Arielle concordou. Ele respirou fundo. Era isto. O momento para ser honesto ou perdê-la completamente. Disse aquela coisa sobre mulheres europeias porque era inseguro, começou ele.
Os meus amigos, eles todos têm mais dinheiro do que eu, melhores contatos. Fazem-me sentir que tenho de competir só para acompanhar. Então disse algo que pensei que me faria parecer impressionante, exclusivo, como se tivesse padrões. Arielle ouviu, as mãos enroladas na chávena de café. Foi estúpido, Liam continuou. E nem sequer é verdade. Eu não tenho um tipo. Já namorei todo o tipo de mulheres, mas naquele momento eu queria parecer alguém que não sou. O que dizes quando tentas impressionar alguém é muitas vezes o que pensas que as pessoas valorizam, Arielle disse calmamente. As palavras atingiram em cheio. Liam acenou lentamente. Sim, acho que sim. Ela tomou um gole do seu café, os olhos nunca deixando o rosto dele. Já tive esta conversa antes, Liam. Diferentes versões dela. Homens que dizem que sou incrível, que estão realmente interessados em mim, que isto é diferente, mas depois nunca conheço os amigos deles, ou a família, ou apresentam-me como a amiga deles, em vez de namorada. Mantém-me separada. A voz dela permaneceu calma, mas ele conseguia ouvir a mágoa por baixo. A história. Não estou interessada em ser o quase de alguém, continuou ela. Não estou interessada em ser a mulher com quem um homem namora para provar que é de mente aberta, ou aventureiro, ou o que quer que seja. Quero ser escolhida, completamente, orgulhosamente, sem explicações ou desculpas. Liam sentiu algo torcer-se no peito. Não quero ser esse tipo. Então não seja. Eles sentaram-se em silêncio por um momento. Lá fora, as pessoas passavam com sacos de compras e carrinhos de bebê. A vida normal continuava à volta deles, enquanto se sentavam neste pequeno café a tentar perceber se esta coisa entre eles era real ou apenas mais um quase. Falei a sério o que disse no e-mail. Liam disse finalmente. Quero fazer melhor. Quero conhecê-la. Não para provar nada ou ganhar uma aposta. Apenas porque quando entrou naquele terraço, esqueci-me de como pensar. Um pequeno sorriso puxou os lábios de Arielle. Isso é uma coisa muito simpática de se dizer. É a verdade. Ela estudou-o por um longo momento. Depois terminou o café e levantou-se. Se voltar a entrar em contato, disse ela, pegando na sua mala, que seja por minha causa. Não porque queira provar algo aos seus amigos ou a si mesmo. Por minha causa. Ela saiu, a porta tilintando suavemente atrás dela. Liam ficou ali sentado, a vê-la desaparecer pela rua. O seu café tinha arrefecido. A luz da tarde estava a desaparecer, mas ele estava a sorrir, porque ela não tinha dito não. Ela tinha dito sim. E isso era o suficiente para começar. Liam estava sentado no seu apartamento naquela noite, a olhar para o telemóvel. A videochamada conectou-se, e o rosto da sua mãe preencheu o ecrã. Paige Carter parecia exatamente como sempre, perfeitamente arranjada mesmo em casa. O cabelo com fios prateados puxado para trás, óculos de leitura pousados no nariz. Olá, meu querido, disse ela a sorrir. Não esperava ter notícias tuas esta noite. Está tudo bem? Sim, eu só... Liam fez uma pausa. Como é que ele explicaria aquilo? Conhecia alguém. As sobrancelhas de Paige levantaram-se. Ela pousou o que quer que estivesse a ler. Foi agora, naquele evento no terraço na semana passada. Ela era a organizadora. E então? E eu disse algo realmente estúpido na frente dos meus amigos antes de a conhecer. Ela ouviu. Agora estou a tentar perceber como provar que não sou o idiota que pareci ser. A sua mãe ficou em silêncio por um momento, a sua expressão pensativa. O que é que disseste exatamente? Liam contou-lhe. Tudo. O comentário sobre mulheres europeias, a boca grande do Trent, o encontro para o café, as barreiras da Arielle. Quando terminou, a sua mãe estava a observá-lo com aquele olhar, aquele que dizia que ela estava a ver através dele até a verdade por baixo. Então estás em apuros, disse ela, praticamente. Bom, Liam piscou os olhos. Bom, disseste algo tolo a tentar impressionar pessoas que não importam. Agora tens de provar-te a alguém que importa. Isso chama-se crescer, Liam. Paige inclinou-se mais perto da câmara. Se esta mulher te importa, realmente importa, então diz algo melhor, à frente das pessoas que importam. As palavras instalaram-se sobre ele como um peso. Dizer algo melhor, à frente das pessoas. Não sei se ela me dará outra chance, admitiu ele. Então, certifica-te de que, se ela o fizer, não a desperdiças. A sua mãe sorriu, mais suave agora. Fala-me sobre ela. E ele falou. Contou-lhe sobre a confiança da Arielle,
A forma como ela tinha gerido o evento com tanta facilidade, a sua frontalidade, a mágoa nos olhos dela quando falara de ser o quase de alguém. Quando ele terminou, a mãe sorria com aquele ar cúmplice que o fazia sentir um miúdo outra vez. Parece maravilhosa, disse Paige. Não estragues tudo. Estou a tentar que não. Esforça-te mais. Conversaram por mais alguns minutos, sobre nada de importante. Mas quando desligaram, Liam sentiu-se mais tranquilo. Abriu as mensagens e começou a escrever. Olá, Arielle. Eu sei que disseste para te contactar por causa de ti, e não para provar nada. Então aqui fica a verdade. Não consigo parar de pensar em ti. Na forma como te portas, como vês através dos disparates de toda a gente, como fizeste aquele terraço parecer magia. Quero saber mais. Se estiveres a organizar algum evento em breve, adoraria levar-te um café. Sem pressão. Só eu a querer ver-te de novo. Liam leu a mensagem 3 vezes. Depois carregou em enviar, antes que pudesse pensar demais. A resposta não veio de imediato. Ele tentou não ficar a olhar para o telemóvel. Tentou concentrar-se nos desenhos arquitetônicos espalhados pela secretária. Tentou fazer qualquer coisa, menos esperar. O telemóvel vibrou 1 hora depois. Vou fazer o reconhecimento de um local amanhã de manhã. Salão de hotel no centro da cidade. Se quiseres trazer café, traz um para a minha assistente também. Ela bebe leite de aveia. Arielle e Liam sorriu para o ecrã. Na manhã seguinte, Arielle estava no meio de um salão de hotel vazio, com o seu tablet na mão, arranjando mentalmente mesas e iluminação. Nadia estava do outro lado da sala, a tirar medidas da zona do palco. Este espaço pode funcionar para o casamento dos reis, Arielle chamou. Se usarmos a entrada lateral para a cerimônia e reconfigurarmos o salão para a recepção. Os tetos são deslumbrantes, Nadia concordou, olhando para as molduras ornamentadas. Muito romântico. Arielle fez anotações no seu tablet. Estava a tentar muito não pensar na mensagem que enviara a Liam na noite anterior. Nem no facto de ter dito sim quando prometera a si mesma que teria cuidado. Mas havia algo nele, algo que parecia diferente. Ou talvez estivesse apenas a enganar-se de novo. Então, Nadia disse aproximando-se, o menino rico e festeiro vai trazer-nos café esta manhã? Ele perguntou. Eu disse que sim. Tu gostas dele. Não o conheço. Mas queres conhecê-lo. Nadia sorriu. Consigo perceber. Ficas com um certo olhar. Não tenho olhar nenhum. Tens mesmo um olhar. É o mesmo olhar que tinhas quando estavas a decidir se ias abrir o teu próprio negócio. Como se estivesses à beira de algo assustador, mas talvez valioso. Antes que Arielle pudesse responder, o seu telemóvel vibrou. Estou no átrio. Onde devo ir? Deu-lhe as direções e tentou ignorar a forma como o coração lhe acelerava. Era apenas café. Apenas um homem a trazer-lhe café enquanto ela trabalhava. Não significava nada. Depois Liam entrou pelas portas do salão e o coração dela fez de novo aquelas palpitações parvas. Ele vestia uns jeans e uma camisa azul escura, casual e confortável. O cabelo estava ligeiramente desgrenhado, como se tivesse passado as mãos por ele. Carregava um tabuleiro com 3 cafés e um saco que cheirava a pastelaria fresca. Bom dia, disse ele, e o seu sorriso era tímido, genuíno. Nada como a performance que vira na festa do terraço. Bom dia. Arielle pegou no café que ele lhe oferecia, notando que ele de alguma forma se lembrara de que ela bebia o café puro. Esta é a Nadia, a assistente que bebe leite de aveia, Liam disse, entregando a Nadia a sua chávena. Prazer em conhecê-la oficialmente. Nadia aceitou o café com um sorriso surpreendido. Ok, pontos por te lembrares. E trouxe scones, Liam acrescentou, pousando o saco numa mesa próxima. Não sabia de que tipo gostavas, por isso trouxe um de cada. Arielle sentiu algo quente instalar-se no seu peito. A maioria dos homens teria simplesmente pegado no que era mais conveniente. Ele realmente pensara nisso. Obrigada, disse ela. Não tinhas que fazer tudo isto. Eu quis. Ficaram ali por um momento, apenas a olhar um para o outro. Nadia pigarreou alto. Vou medir as janelas, anunciou ela, pegando na fita métrica e retirando-se para o lado mais distante da sala. Liam riu. Estava a interromper? Estamos apenas a avaliar o espaço, a ver se serve para um casamento na próxima primavera. Arielle gesticulou pelo salão. O que achas? Ele olhou em volta e ela observou os seus olhos apreciarem os detalhes. Os tetos altos,
A luz natural das janelas grandes, a forma como o espaço fluía. É lindo, clássico, mas não abafado. Dava para fazer muita coisa aqui. Foi o que eu pensei. Andaram lentamente pelo espaço. Arielle apontando possibilidades, Liam fazendo perguntas que mostravam que ele estava realmente a ouvir. Ele reparava nas coisas, a qualidade acústica, as linhas de visão, a forma como a luz mudava à medida que as nuvens se moviam lá fora. Não era ostentação, nem tentativa de impressionar. Era só ele, simplesmente, a estar presente. Posso perguntar-te uma coisa? Liam disse depois de um tempo. Claro. Como é que te meteste na organização de eventos? Arielle sorriu. Era péssima no meu primeiro emprego depois da universidade. Gestão de escritório num escritório de advogados. Tanto tempo sentada, tantas regras. Depois pediram-me para planear a festa de Natal. E percebi que adorava. A logística, a criatividade, fazer as pessoas felizes. Então desisti e comecei o meu próprio negócio. Isso é corajoso ou insensato. Ela riu. A minha mãe achou que eu tinha enlouquecido, mas não conseguia continuar a fazer algo que me deixava infeliz só por ser seguro. Eu percebo, Liam disse baixinho. Eu trabalho na firma do meu pai, arquitetura. É um bom trabalho, mas às vezes sinto que estou apenas a seguir o plano de outra pessoa para a minha vida. Foi a coisa mais honesta que ele dissera. Arielle olhou para ele, realmente olhou, e viu algo familiar. Aquela sensação de tentar ser o que todos esperavam enquanto se perdia no processo. Por que não fazes outra coisa? Perguntou ela. Porque é o que se espera que eu faça. O meu pai construiu essa firma, o meu avô antes dele. Sou o único filho. É que... Ele parou. Riu de si mesmo. Desculpa, isto é mais pesado do que um encontro para café exige. Está tudo bem. Arielle percebeu que se aproximava sem querer. Eu perguntei. Os olhares encontraram-se, prenderam-se. Algo passou entre eles. Reconhecimento, talvez. Ou apenas o início de uma compreensão. A voz de Nádia quebrou o momento. Ari, o que achas de mover o arco da cerimônia para o centro em vez de para o lado da janela? Deixa-me ver. Arielle respondeu. Virou-se para Liam. Devo voltar ao trabalho. Certo. Claro. Ele recuou enfiando as mãos nos bolsos. Obrigado por me deixares invadir a tua manhã. Obrigada pelo café e pelos scones. Ele sorriu. Começou a sair. Depois voltou-se. Arielle, falei a sério no que te enviei por mensagem. Não consigo parar de pensar em ti. Antes que ela pudesse responder, ele tinha ido embora. As portas do salão fechando-se atrás dele. Nádia apareceu ao seu lado. Amiga, não digas nada. Ele está caidinho por ti. Mesmo caidinho. Foram 3 conversas. Às vezes 3 são suficientes para saber. Nádia deu-lhe um toque no ombro. A questão é, tu estás caidinha por ele? Arielle olhou para as portas por onde Liam acabara de sair. Pensou na forma como ele a ouvira quando ela falava. Realmente ouvira. A forma como ele também trouxera café para Nádia, não só para ela. A honestidade na sua voz quando ele falara da firma do pai. Talvez, ela admitiu. Talvez esteja. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Mas ela sabia quem era. A minha mãe adoraria conhecer-te. Sem pressão. Só um brunch, se quiseres. Liam Arielle olhou para a mensagem. Conhecer a mãe dele. Isso era significativo. Era o oposto de a manter à parte. A menos que fosse apenas mais uma performance. Mais uma forma de parecer diferente. Ela pensou na expressão de Liam no salão. A vulnerabilidade quando ele falara da sua vida. A forma como ele a olhara, não como um desafio ou um prêmio, mas como alguém que ele realmente queria conhecer. Quando? Arielle. A resposta veio rápida. Sábado, 11 horas. Envio-te a morada. Arielle olhou para Nádia, que a observava com uma excitação mal contida. Vou conhecer a mãe dele no sábado. Arielle disse ainda sem acreditar. Nádia deu um gritinho. Isto está a acontecer. Isto está mesmo a acontecer. É só um brunch. Os homens não te escondem das mães se estiverem a brincar. Nádia disse com firmeza. Isto é um bom sinal, Ari. Talvez fosse, ou talvez Arielle estivesse a preparar-se para mais uma desilusão. Mas algo na forma como Liam a olhara no salão, aberto, honesto, talvez um pouco assustado, fez com que ela quisesse tentar, só mais uma vez. Na sexta-feira à noite,
Liam estava do lado de fora de um restaurante com Trent e alguns outros amigos. Tinham acabado de jantar, e os rapazes estavam a debater sobre qual bar ir a seguir. Liam mal estava a ouvir. Estava demasiado ocupado a pensar no dia seguinte, na Arielle, a conhecer a sua mãe. Em todas as formas como poderia correr bem ou mal. "Vens, Carter?" perguntou Derek. "Na verdade, acho que vou para casa." Trent resmungou. "Outra vez? O que é que se passa contigo ultimamente?" "Só estou cansado." "Cansado ou a pensar naquela organizadora de eventos?" Trent sorriu, mas havia algo acutilante nele. A testar. Liam hesitou. Este era o momento. Podia rir-se e fazer uma piada, manter Arielle separada desta parte da sua vida. Era o que ele teria feito antes. Mas as palavras da mãe ecoavam na sua cabeça. "Diz algo melhor. À frente de pessoas que importam." "O nome dela é Arielle", disse Liam. "E sim, estou a pensar nela." Os rapazes trocaram olhares. Derek sorriu maliciosamente. Marcus levantou as sobrancelhas. O sorriso de Trent alargou-se. "Então agora viraste-te para as de cá?" disse Trent, alto o suficiente para as pessoas que passavam ouvirem. Algo frio instalou-se no estômago de Liam. Não foi por causa disso. "Vamos lá, homem, tu literalmente disseste..." "Eu sei o que disse, foi estúpido." Liam manteve a voz calma. "Vou vê-la amanhã. Vai conhecer a minha mãe." Isso captou a atenção deles. Conhecer os pais era algo sério. Toda a gente sabia disso. "Uau", disse Derek. "Que rápido." "Quando se sabe, sabe-se", disse Liam, embora não tivesse a certeza se sabia alguma coisa ainda. Apenas sabia que queria descobrir. Trent deu-lhe uma palmada no ombro, mas o gesto pareceu zombeteiro. "Bem, boa sorte com isso, amigo. Espero que resulte." Eles foram para o bar. Liam ficou na rua a vê-los ir embora e sentiu algo mudar. Aqueles eram os seus amigos, pessoas que ele conhecia há anos. Mas ali, ao ouvi-los a brincar e a gozar, percebeu que na verdade não gostava muito deles. Mais importante, ele não queria ser como eles. Tirou o telemóvel e enviou uma mensagem a Arielle. "De pé para amanhã. A minha mãe está entusiasmada por te conhecer." A resposta veio alguns minutos depois. "De pé. Estou um pouco nervosa." "Não estejas. Ela vai adorar-te." "Como sabes?" "Porque eu adoro." Ele enviou a mensagem antes que pudesse hesitar. Demasiado honesto. Demasiado cedo. Demasiado tudo. Mas depois 3 pontos apareceram. E desapareceram. E apareceram de novo. "Até amanhã, Liam." Ele sorriu para o telemóvel como um idiota e foi para casa. No sábado de manhã, Arielle trocou de roupa 4 vezes. Nada parecia certo. Demasiado casual fazia parecer que ela não se importava. Demasiado formal fazia parecer que estava a esforçar-se demais. Finalmente, decidiu-se por calças pretas e uma blusa rosa suave. Elegante, mas sem exageros. "Estás linda", Nadia disse do seu lugar na cama de Arielle, a assistir ao desfile de moda. "Para de estressar. Vou conhecer a mãe dele, Nadia. Isso é importante." "Eu sei. É por isso que é bom." Nadia levantou-se e endireitou a gola da Arielle. "Ele está a apresentar-te a mulher mais importante da vida dele. Isso significa algo. Ou não significa nada e eu estou a interpretar demasiado." "Quando é que te tornaste tão pessimista?" Arielle encontrou os olhos da amiga no espelho. "Quando tive o coração partido 3 vezes por homens que diziam sempre as coisas certas." A expressão de Nadia suavizou-se. "Eu sei, mas talvez o Liam seja diferente. Talvez desta vez seja diferente. Não vais saber a não ser que tentes." Arielle acenou com a cabeça. Respirou fundo. Pegou na carteira. A mensagem de Liam dera-lhe uma morada num bairro tranquilo, ruas arborizadas, prédios antigos de traça tradicional, o tipo de zona onde as pessoas se conheciam. A moradia da mãe dele era estreita, com floreiras nas janelas e uma porta vermelha vibrante. Liam esperava nos degraus. Levantou-se quando a viu, e o seu sorriso era nervoso, aliviado, como se tivesse estado preocupado que ela não aparecesse. "Olá", disse ele. "Olá, estás incrível." "Obrigada. Disseste para ir casual, então." "Estás perfeita." Ele desceu os degraus e pegou-lhe na mão. Aquele simples toque enviou um calor através dela. "A minha mãe está lá dentro. Só um aviso. Ela vai fazer-te 1 milhão de perguntas. Perguntas boas ou perguntas de interrogatório? Ambas, provavelmente." Ele apertou-lhe a mão. "Mas ela vai adorar-te. Prometo." Ele conduziu-a para dentro.
A moradia era linda. Chão de madeira acolhedor, fotos de família nas paredes, o cheiro de algo delicioso vindo da cozinha. Tudo nela parecia um lar, não apenas uma casa. Mãe, Liam chamou. Chegamos. Paige Carter apareceu da cozinha, limpando as mãos num pano de louça. Era elegante, impecável, daquele jeito natural de algumas mulheres, mas o seu sorriso era genuíno, alcançando os olhos. Tu deves ser a Arielle, disse ela, aproximando-se com as mãos estendidas. Estou tão feliz por te conhecer. Obrigada por me receber, Sra. Carter. Por favor, trata-me por Paige. Ela pegou nas mãos de Arielle calorosamente. E obrigada por teres vindo. O Liam tem falado de ti sem parar. Mãe, que foi? É verdade. Paige sorriu para Arielle, e havia algo cúmplice nele, algo amável. Vamos comer. Fiz fritata e salada de fruta. Nada de especial. Passaram para uma pequena sala de jantar, com janelas com vista para um jardim. Paige tinha posto a mesa lindamente. Pratos brancos simples, flores frescas ao centro. Parecia íntimo, especial. Durante o brunch, conversaram sobre o trabalho de Arielle, a sua família que vivia na sua terra natal, algures no Minho, como ela acabara na cidade. Paige fazia perguntas que mostravam que ela estava realmente a ouvir, desenvolvendo as respostas, criando ligações. Liam observava-as a ambas, mal comia, apenas sorria. Então abriste o teu próprio negócio logo depois da universidade? Paige perguntou. Isso é incrivelmente corajoso. Ou insensato, Arielle disse com uma risada. A minha mãe achou que eu tinha perdido a cabeça. As melhores coisas geralmente exigem um pouco de loucura. Paige olhou para Liam. Estou sempre a dizer a este para arriscar mais, mas ele é teimoso. Eu sou cuidadoso, Liam corrigiu. Tens medo. A voz de Paige era gentil, mas firme. Há uma diferença. Arielle observou a troca, viu o amor por baixo da honestidade. Era assim que uma família parecia quando era saudável, quando as pessoas podiam ser reais umas com as outras. Liam mencionou que ambos trabalham em arquitetura, Arielle disse, redirecionando a conversa. Sim, trabalhamos. Embora o Liam seja muito mais talentoso do que ele próprio se dá crédito, Paige olhou para o filho com orgulho evidente. Ele projetou o centro comunitário que abriu no ano passado, aquele com tanta luz natural e espaços abertos. Aquilo foi teu? Arielle virou-se para Liam surpreendida. Eu vi fotos daquilo. Era lindo. Ele encolheu os ombros envergonhado. Foi um projeto de equipa. Foi a tua visão, Paige disse com firmeza. Depois para Arielle. Ele não gosta de levar o crédito. Está sempre a tentar minimizar-se. As palavras atingiram algo profundo no peito de Arielle. Ela compreendia isso. O tentar minimizar-se. Tentar encaixar-se em espaços que não foram feitos para ti. Depois do brunch, Paige acompanhou-os à porta. Ela abraçou Arielle e isso pareceu real, caloroso. Obrigada por teres vindo, Paige disse. Espero que nos voltemos a ver em breve. Eu também gostaria, Arielle disse, e falou a sério. Enquanto Liam a acompanhava até ao carro, Arielle sentia-se mais leve do que se sentira em dias. Semanas, talvez. A tua mãe é maravilhosa, disse ela. Ela gostou de ti. Consegui perceber. Como? Ela abraçou-te. Ela não abraça pessoas de quem não gosta. Liam parou ao lado do carro dela. Então, correu tudo bem? Melhor que bem. Arielle olhou para ele, este homem que a continuava a surpreender. Obrigada por me teres convidado. Obrigado por teres dito sim. Ele hesitou. Depois inclinou-se e beijou-lhe a testa. Suave. Rápido. Envias mensagem quando chegares a casa? Envio. Ela arrancou, observando-o pelo retrovisor. De pé nos degraus da casa da mãe, mãos nos bolsos, a sorrir. Isto parecia real, parecia diferente. Parecia que talvez finalmente ela tivesse encontrado alguém que a escolheria por completo. Só esperava estar certa. Na tarde de domingo, Arielle estava enroscada no sofá com Nádia, um bule de chá entre elas e aquele silêncio confortável que vinha de anos de amizade. Lá fora, a chuva batia nas janelas, tornando o apartamento acolhedor e seguro. Então, Nádia disse, quebrando o silêncio, conta-me tudo sobre ontem. Arielle sorriu para a sua chávena. A mãe dele era incrível, acolhedora, divertida, genuína, fez boas perguntas, fez-me sentir bem-vinda. E o Liam, mal disse alguma coisa. Apenas nos observava a conversar como se estivesse a aprender a respiração. Nádia riu. Isso é mesmo fofo. Ele estava nervoso.
Acho que sim. Arielle pousou a chávena. Conhecer a mãe dele pareceu significativo, como se estivesse a dizer algo sem palavras. Ele estava a dizer: tu importas. Nádia disse com firmeza. Os homens não trazem mulheres para casa para conhecer a mãe, a não ser que levem a sério. Arielle queria acreditar nisso. Ela acreditava, na maioria das vezes. Mas ainda havia aquela vozinha no fundo da sua mente, a que era moldada por desilusões passadas, que sussurrava: tem cuidado. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de Liam. A minha mãe gostou muito de ti. Disse-me para não estragar isto. Arielle sorriu. E o que é que disseste? Que faria o meu melhor. Que é tudo o que posso prometer. Ela estava a escrever uma resposta quando o telemóvel vibrou de novo. Mas desta vez não era de Liam. Era uma mensagem direta no Instagram de alguém que ela não conhecia. Uma mulher chamada Jéssica, com uma conta privada. Olá, amiga. Acho que devias ver isto. Anexo estava um screenshot. Uma conversa de grupo. O estômago de Arielle apertou-se enquanto a abria. A primeira mensagem era de alguém chamado Trent. O Carter está mesmo a apostar forte naquela organizadora de eventos. Acham que ele vai mesmo comprometer-se, ou isto é só a história das europeias a sair-lhe pela culatra? Outro rapaz, Derek talvez, respondera com um emoji a rir. Ele está a tentar provar que a consegue conquistar. Daqui a 2 semanas passa-lhe. Marcos acrescentara. Lembram-se de quando ele dizia que só saía com mulheres europeias brancas? Bons tempos, mais emojis a rir, mais piadas. Uma conversa inteira sobre ela, sobre eles, como se ela fosse um jogo, uma aposta. Uma forma de Liam salvar a sua reputação. A sala girou. Arielle olhou para o ecrã, lendo-o de novo, esperando que as palavras mudassem de alguma forma. Ari! A voz de Nádia veio de longe. O que é? Arielle entregou-lhe o telemóvel sem falar. Nádia leu e o seu rosto ficou sério. Ah, nem pensar. Isto é exatamente aquilo sobre o qual te avisei. Ele apresentou-me a mãe dele. A voz de Arielle soava estranha, distante. Quem faz isso se for apenas uma aposta? Alguém que quer ganhar, Nádia disse, a raiva acentuada na sua voz. Alguém que quer provar que te consegue. A mãe dele parecia real. Mas os amigos, eles pensam que és uma piada, Ari. Arielle levantou-se, andando de um lado para o outro. As mãos tremiam, não de raiva. Ela quase desejava que fosse raiva. A raiva seria mais fácil. Isto era algo pior. Era a dor familiar do quase. Quase escolhida, quase real, quase amada. Preciso de falar com ele, disse ela. Agora mesmo? Amanhã, preciso de... Ela parou, pressionou as mãos contra o rosto. Preciso de pensar. Mas pensar só tornava tudo pior. Toda a noite ficou acordada, a reviver cada momento. O terraço, o café, o salão, a moradia da mãe dele, à procura de sinais que lhe tivessem escapado, provas de que era real ou de que não era. Na segunda-feira de manhã, ainda não tinha uma resposta. Enviou-lhe uma mensagem ao 12:00. Podemos falar? Mais tarde, hoje. A sua resposta veio imediatamente. Claro, quando e onde? Há um parque perto do meu escritório, Maple Grove, às 17 horas. Estarei lá. A tarde arrastou-se. Arielle tentou concentrar-se no trabalho, um telefonema com um potencial cliente, atualizações ao seu site, revisão de contratos com fornecedores. Mas a sua mente continuava a divagar para aquele screenshot, para as palavras de Trent, para a pergunta que se instalara como uma pedra no seu peito. Alguma parte disto era real. Às 4:30, ela disse a Nádia que estava a ir-se embora. Queres que eu vá contigo? Nádia perguntou. Não, preciso de fazer isto sozinha. Sê forte, Ari. Não o deixes convencer-te com lábia a sair desta situação. Não vou. Mas enquanto caminhava para o parque, não tinha a certeza do que queria. Parte dela queria que ele tivesse uma explicação que fizesse sentido. Parte dela queria estar errada sobre tudo aquilo. E parte dela só queria proteger o seu coração antes que se partisse de novo. O parque estava tranquilo numa segunda-feira à noite. Alguns corredores, algumas pessoas a passear cães, mães com carrinhos de bebê a irem para casa. Arielle encontrou um banco perto do lago e sentou-se para esperar. Liam chegou exatamente às 5. Ela viu-o antes que ele a visse, andando rapidamente, com uma expressão preocupada. Quando a avistou,
Alívio brilhou no seu rosto, seguido imediatamente por preocupação. Ele sentou-se ao lado dela, deixando espaço entre eles. Olá, olá. Sentaram-se em silêncio por um momento. Um pato nadava tranquilamente na lagoa, alheio à tensão. Algo está mal, disse Liam finalmente. Diz-me. Arielle tirou o telemóvel e abriu a captura de ecrã. Entregou-lhe sem uma palavra. Observou o rosto dele enquanto lia. Viu a confusão transformar-se em reconhecimento, depois em raiva. Não para com ela, para com eles, para com os seus amigos. Arielle, sou uma aposta? A sua voz saiu mais firme do que se sentia. Sou apenas tu a tentar provar algo depois do que disseste no terraço? Não. A palavra foi imediata, feroz. Não, pelo amor de Deus, não. Os teus amigos pensam que sim. Os meus amigos são uns idiotas. Liam passou a mão pelo cabelo, a frustração estampada no rosto. Eu disse ao Trent para parar com essas coisas. Eu disse-lhe... Ele parou. Respirou fundo. Isto é exatamente aquilo de que tinhas medo. Foi por isso que quase não me deste uma oportunidade. Preciso de saber se sou um desafio, Liam. Preciso de saber se conhecer a tua mãe foi real ou apenas parte da encenação. Ele virou-se para encará-la totalmente, os seus olhos azuis intensos. A minha mãe é a pessoa mais importante da minha vida. Eu não levo mulheres para a conhecer. Nunca. A última vez foi há 3 anos, e essa relação durou 6 meses. Trouxe-te para a conhecer porque não és uma aposta, nem um desafio, nem uma encenação. Tu és... Ele parou, procurando as palavras. Tu és a primeira coisa real que sinto há anos. Arielle queria acreditar nele. Conseguia ver a sinceridade no seu rosto, ouvi-la na sua voz, mas acreditar não era suficiente. Já não. A tua mãe é adorável, disse ela baixinho, mas os teus amigos continuam a pensar que sou uma piada. E tu não os estás a corrigir com força suficiente. Vou resolver isso. Como? Dizendo-lhes para pararem em privado? Pedindo-lhes educadamente? Ela abanou a cabeça. Liam, já passei por isto antes. Homens diferentes, a mesma história. Dizem que sou especial. Dizem que é real. Mas quando chega à altura de se imporem perante as pessoas, os amigos deles, a família deles, os círculos sociais deles, eu torno-me invisível. Eu torno-me o segredo. Não és um segredo. Os teus amigos pensam que sim. Pensam que estás a tentar provar que consegues conquistar-me. Palavras deles, não minhas. Ela levantou-se abraçando-se. Disse-te desde o início o que precisava. Preciso de ser escolhida. Abertamente. Com orgulho. Não em silêncio. Liam também se levantou e ela conseguiu ver o desespero no rosto dele. O querer resolver a situação. Mas algumas coisas não podiam ser resolvidas com palavras. O que queres que eu faça? Perguntou ele. Quero ver quem és quando é difícil. Quando me escolher, significa ficar desconfortável. Quando significa que os teus amigos podem rir ou julgar ou afastar-se. Ela encontrou os olhos dele. Não quero que resolvas isto por um dia. Quero ver se isto é real. É real. Então, mostra-me. Ela afastou-se antes que ele pudesse responder. Antes que pudesse ver o seu rosto desmoronar-se. Antes que pudesse mudar de ideias e dizer-lhe que estava tudo bem, que seria paciente, que esperaria que ele percebesse. Mas ela já tinha esperado antes. 3 vezes antes. E nunca tinha sido suficiente. Desta vez, ela precisava de ver. Não apenas ouvir, ver. Naquela noite, Liam sentou-se no seu apartamento, a olhar para a captura de ecrã que Arielle lhe tinha mostrado. Tinha-a reencaminhado para si mesmo, precisando de a ver novamente. Precisando de perceber como seus amigos podiam ser tão descuidados, tão cruéis, sem sequer o saberem. Procurou o contacto do Trent e ligou. Carter, que se passa, meu? Precisamos de falar sobre aquele grupo de conversa. Sobre a Arielle. Houve uma pausa. Depois Trent riu. Ah, vá lá, estávamos só a brincar, sabes como somos. Alguém lhe enviou uma captura de ecrã. Ela pensa que estou com ela por causa de uma aposta. Bem, estás? A voz do Trent era leve, provocadora. Não. A voz do Liam era dura. Estou a falar a sério com ela. E tu a fazer espiadas num grupo de conversa está a fazê-la pensar o contrário. Amigo, relaxa. Não é assim tão grave. É para ela. É para mim. Outra pausa. Mais longa desta vez. Olha, meu, não foi por mal. Ficamos apenas surpreendidos por teres passado de tipos europeus para... Não termines essa frase.
Liam interrompeu. Simplesmente não o faças. O que queres que eu faça? Peça desculpa? Quero que pares de a tornar motivo de chacota. Quero que percebas que o que dizes importa, que as palavras têm peso. Trent suspirou agora irritado. Está bem, seja o que for, vou deixar isso de lado. Mas não parecia suficiente. Liam desligou sabendo que conversas privadas não iriam resolver aquilo. Trent não percebia. Nenhum deles percebia. Pediriam desculpa para manter a paz, mas não entenderiam por que razão as suas palavras magoavam. Ligou a mãe. Meu amor, Paige atendeu. Estava mesmo a pensar em ti. Como está a Arielle? Estou a perdê-la. As palavras saíram cruas. Contou-lhe tudo. A captura de ecrã, a conversa no parque, as defesas da Arielle a voltarem a erguer-se. Quando terminou, a sua mãe ficou em silêncio por um longo momento. Lembraste do que te disse na semana passada? Perguntou ela finalmente. Diz algo melhor à frente das pessoas que importam. Exatamente. Disseste algo tolo em público. Precisas de corrigir isso em público. Não aos teus amigos em privado. Não a Arielle, num parque onde ninguém pode ouvir. Em público. Onde realmente importa. Como? Saberás quando o momento chegar. Mas Liam, a voz dela suavizou-se. Certifica-te de que não é apenas por ela. Certifica-te de que também é por ti. Porque se não estiveres pronto para ficar desconfortável, para perder amigos que não respeitam a mulher que amas, então talvez não estejas pronto para ela. A mulher que amas. A mãe dele tinha o dito tão casualmente, mas as palavras atingiram-no como um murro. Ele amava a Arielle. Depois de 2 semanas, depois de algumas conversas, pensou no sorriso dela no salão de festas, na forma como tinha falado com a sua mãe, na sua honestidade no café, na forma como protegia o seu coração porque tinha aprendido que tinha de o fazer, na forma como pedia o que precisava, em vez de apenas esperar. Sim, ele estava a apaixonar-se por ela. Talvez o tivesse feito desde o momento em que ela pisou aquele terraço. E ela estava certa. Desculpas privadas não eram suficientes. A promessa a meias do Trent de deixar de lado não era suficiente. Ele precisava de lhe mostrar, publicamente, à frente das pessoas que tinham feito a piada em primeiro lugar. Só precisava de descobrir como. 2 dias se passaram. Quarta-feira à tarde, Arielle estava numa pequena galeria de arte no centro da cidade, a coordenar o evento de inauguração de um cliente. Era mais pequeno do que a festa no terraço, mais íntimo. Cerca de 50 convidados, artistas locais, vinho e queijos em vez de champanhe e canapés. Nádia estava a ajudá-la a arranjar a mesa de boas-vindas quando o telemóvel dela vibrou. Sei que estás a trabalhar hoje à noite. Vou. Não para te chatear, só para estar presente. Liam Arielle olhou para a mensagem. Não tinha tido notícias dele desde o parque. Tinha meio que esperado que ele desistisse, que decidisse que ela era demasiado trabalho, demasiado complicada. A maioria dos homens fazia-o. O que é? Perguntou Nádia. Liam, ele vem hoje à noite. A galeria? Aparentemente. Nádia estudou o rosto dela. Como te sentes em relação a isso? Arielle não sabia. Nervosa, esperançosa, assustada. Tudo ao mesmo tempo. Acho que vamos ver, disse ela. O evento começou às 6. Às 6:15, os convidados chegavam continuamente, admirando as obras de arte, pegando nos copos de vinho. Arielle movia-se pelo espaço focada no trabalho, verificando que tudo corria bem. Não se permitiu olhar para a porta. Não se permitiu esperar por ele. Mas às 6:30, sentiu-o. Aquela mudança no ar que dizia que ele estava lá. Ela virou-se e lá estava ele. Liam parado perto da entrada, vestido com calças de ganga escuras e uma camisa cinzenta de botões, sem tentar impressionar. Apenas ele próprio. Os seus olhos encontraram-se através da sala. Ele deu-lhe um pequeno sorriso e ela sentiu o seu coração fazer aquela coisa estúpida de palpitar novamente. Ele aproximou-se lentamente, dando-lhe espaço. Olá, olá. Ela olhou em volta. Se estás aqui para falar, estou a trabalhar. Eu sei. Estou só aqui. Enquanto não causares drama. Ele sorriu ligeiramente, devolvendo-lhe as próprias palavras. Posso ficar? Ela anuiu. Ele moveu-se para o lado, saindo do caminho do fluxo de convidados. E durante os 30 minutos seguintes, ele apenas ficou, observando-a trabalhar, sem pairar, sem exigir atenção, apenas presente. Então, ela ouviu-o.
Aquela gargalhada familiar, aquela voz que lhe apertava o estômago. Trent. Ela olhou e viu-o entrar com outros 2 rapazes. Claro, o dono da galeria fazia parte do seu círculo social. Claro que estariam ali. A máscara profissional de Arielle caiu por um segundo antes de ela a recompor. Ela olhou para Liam e viu-o reparar no Trent também. Viu a sua mandíbula apertar-se. Viu-o respirar fundo. Era isto, o momento que ela esperava. O teste. Trent avistou Liam e dirigiu-se imediatamente a ele, exibindo aquele sorriso despreocupado. Carter, não sabia que estarias aqui. Os olhos dele deslizaram para Arielle, depois de volta para Liam. A apoiar as artes hoje à noite? Liam aproximou-se de Arielle, deliberadamente. Uma escolha tornada visível. Estou aqui com a Arielle, disse ele claramente. A mulher com quem estou. As palavras eram simples, calmas, mas caíram como pedras na água, espalhando ondas. O sorriso do Trent vacilou. Ah, certo. A organizadora de eventos. Liam terminou firmemente. O nome dela é Arielle Brooks. Ela é incrível no que faz. Ele não estava a ser barulhento. Não estava a fazer uma cena. Mas também não estava a brincar ou a rir-se da situação ou a encolher-se. Ele estava ali, ao lado dela, a reivindicá-la à frente das pessoas que a tinham tornado motivo de chacota. Derek e Marcus já se tinham juntado a eles, sentindo que algo estava a acontecer. Então é a sério? Perguntou Trent, e havia algo de provocador na sua voz, como se estivesse à espera que Liam risse e dissesse que estava a brincar. Liam não hesitou. Sim, é. As palavras pairaram no ar. Uma linha traçada, uma escolha tornada pública. Arielle sentiu algo a estalar no seu peito, não a partir-se, a desabrochar, como se algo congelado estivesse finalmente a derreter. Trent olhou entre eles, a sua expressão a mudar. Bem, porreiro meu, ainda bem para ti. Mas não parecia que ele o dissesse a sério. Parecia que ele acabara de perceber que a piada tinha terminado. Os rapazes afastaram-se para olhar as obras de arte, as suas vozes agora mais baixas. Liam virou-se para Arielle. Podemos falar? Perguntou ele. Só por 1 minuto? Ela anuiu. Levou-o para um corredor nas traseiras, onde o pessoal guardava materiais e casacos, longe dos convidados e do barulho. Assim que estavam sozinhos, Liam falou. Foi isso que precisavas de ver, certo? Sem esconder, sem rir da situação. Sim, disse Arielle suavemente. Deveria tê-lo feito antes, no terraço. Naquele restaurante, quando o Trent fez aquele comentário. Deveria ter dito algo então, em vez de esperar até tu me mostrares aquela captura de ecrã. Ele aproximou-se. Estava errado. Estava a tentar impressionar pessoas que não importam. E no processo, quase perdi a única pessoa que importa. Arielle sentiu os olhos marejarem. Ela piscou-os para afastar as lágrimas. Já tive homens como tu antes, disse ela, a voz mal audível. Homens que gostavam de mim, mas não o suficiente para ficarem desconfortáveis. Não o suficiente para me escolherem quando era difícil. Eu sei. Tu disseste-me. A voz de Liam era gentil. E não posso prometer que nunca vou cometer erros. Mas posso prometer que vou tentar. Posso prometer que, de agora em diante, quando for importante, estarei onde for desconfortável. Vou escolher-te mesmo quando for difícil. Por quê? A pergunta escapou-lhe. Por que eu? Por que agora? Ele sorriu triste e doce e real. Porque quando estou a tentar impressionar os meus amigos, sinto que estou a atuar, como se estivesse a fingir ser alguém que não sou. Mas quando estou contigo, eu simplesmente sou. Tu fazes-me querer ser real em vez de impressionante. E isso é... Ele parou, a voz embargada. Isso é a coisa mais importante que alguém me fez sentir. Uma lágrima escorregou pela bochecha de Arielle. Depois, outra. Liam estendeu a mão lentamente, dando-lhe tempo para se afastar, e limpou-as com o polegar. Estou com medo, admitiu ela. Eu sei. Já fui quase escolhida antes. Não consigo fazê-lo novamente. Não és quase nada. A voz dele era feroz agora. És totalmente escolhida. Completamente escolhida por mim, à frente de quem quer que importe. Ela olhou para ele. Este homem que de alguma forma tinha quebrado as paredes que ela tinha passado anos a construir. Este homem que estava a aprender a ser corajoso por ela. Não me faças defender o meu lugar contigo novamente, disse ela, ecoando palavras que tinha dito no parque. Não me faças questionar se sou real ou apenas conveniente. Nunca,
prometeu Liam. Não te farei defender o teu lugar. Eu próprio o defenderei. E então, porque as palavras já não eram suficientes, ele inclinou-se e beijou-a. Foi suave, gentil, cheio de promessa e pedido de desculpas e esperança. Arielle beijou-o de volta, deixando-se acreditar, deixando-se esperar que talvez desta vez fosse diferente. Quando se separaram, ambos sorriam. Devo voltar ao trabalho, disse Arielle. Eu sei, mas ele não largou a mão dela. Posso ficar? Pelo resto da noite? Sim, disse ela. Podes ficar. Voltaram juntos para a galeria principal, lado a lado, sem esconder. Voltaram para a área da galeria e Arielle sentiu-se diferente, mais leve, como se algo pesado que ela carregava tivesse finalmente sido depositado. Nadia avistou-os imediatamente, os olhos arregalados. Ela encontrou o olhar de Arielle e fez um "Estás bem?" silencioso com os lábios. Arielle anuiu, e o rosto de Nadia abriu-se num sorriso cauteloso. A noite continuou. Arielle cumpriu as suas funções, cumprimentar os convidados, coordenar com o pessoal do serviço de catering, garantir que o artista estava confortável e feliz. E durante tudo isso, Liam ficou, sem pairar, sem exigir atenção, apenas presente. Quando ela verificava o estoque de vinho, ele estava lá. Quando ela ajustava um foco numa pintura, ele segurava a escada firme. Pequenas coisas. Apoio discreto. A certa altura, ela virou-se e encontrou-o a falar com um casal mais velho, gesticulando para uma das pinturas. Ela não conseguia ouvir o que ele estava a dizer, mas o casal anuiu, interessado. Quando eles se afastaram, Liam percebeu que ela o observava e sorriu. "A fazer amigos?" perguntou ela, aproximando-se. "Perguntaram sobre o uso da luz pelo artista. Talvez me tenha posto a discorrer apaixonadamente sobre iluminação natural versus artificial na arquitetura." Ele parecia quase envergonhado. "Desculpa. Deformação profissional. Não peças desculpa. É bom ver-te falar sobre algo que amas." A expressão dele suavizou-se. "Eu podia dizer o mesmo de ti. És boa nisto, Arielle. Muito boa. A forma como fazes todos se sentirem bem-vindos, a forma como organizaste tudo, é especial." O elogio aninhou-se quente no seu peito, não porque fosse lisonja, mas porque era verdade. Porque ele via realmente o que ela fazia e valorizava isso. Do outro lado da sala, Trent e os seus amigos estavam a sair. Trent olhou uma vez para eles, a sua expressão ilegível. Depois saiu sem mais uma palavra. A porta fechou-se atrás deles, e Arielle sentiu algo a libertar-se nos seus ombros. "Estás bem?" perguntou Liam baixinho. "Sim, acho que sim." Uma figura apareceu ao lado deles, elegante, familiar. Arielle piscou surpresa. "Senhora Carter." Paige sorriu, calorosa e genuína. "Por favor, Arielle. Disse-te para me chamares Paige." Ela virou-se para Liam. "Não me disseste que estarias aqui esta noite." "Não sabia se devia." Liam admitiu. "Mas precisava de haver." Os olhos de Paige moveram-se entre eles, observando a sua proximidade, as suas mãos entrelaçadas. "Ainda bem que vieste ambos." Ela virou-se para Arielle. "A dona da galeria é uma velha amiga. Ela mencionou que estavas a coordenar o evento de hoje à noite. Tive de vir ver o teu trabalho." "Veio ver-me a trabalhar?" Arielle sentiu-se comovida e ligeiramente sobrecarregada. "Claro, Liam contou-me tanto sobre o que fazes. Eu queria ver por mim mesma." Paige gesticulou pela galeria. "E está lindo. Tens um verdadeiro talento." "Obrigada", disse Arielle, a voz ligeiramente embargada. Paige apertou-lhe o braço suavemente. "Vou deixar-vos voltar ao trabalho." "Mas Liam..." Ela olhou para o filho. "Não estragues isto." "Estou a tentar não o fazer", disse ele, e havia tanta honestidade na sua voz que Paige sorriu. "Bom." Ela afastou-se para admirar as obras de arte, e Arielle observou a partir, algo quente a desabrochar no seu peito. "A tua mãe veio ver-me a trabalhar", disse ela, ainda a processar. "Ela queria apoiar-te. Ela não faz isso por qualquer pessoa." Arielle olhou para ele. "Isto é real, não é? A tua mãe estar aqui, tu a confrontares os teus amigos. Isto está mesmo a acontecer." "Está mesmo a acontecer", Liam confirmou. "E eu sei que só passaram 2 semanas. Eu sei que é rápido. Mas Arielle, Ele parou procurando as palavras. "Nunca me senti tão certo de nada." Ela quis dizer o mesmo. Quis dizer-lhe que também sentia isso, aquela certeza que a assustava,
mas também a entusiasmava. Mas as palavras ficaram presas na sua garganta. Anos de desilusão a contê-las. Em vez disso, apertou a mão dele. Ficas comigo esta noite? Só até o evento acabar? Não vou a lado nenhum. E ele não foi. Enquanto a noite terminava, enquanto os convidados começavam a sair, enquanto Nadia iniciava o processo de limpeza, Liam ficou. Ele ajudou a dobrar toalhas de mesa. Ele carregou caixas para o carro de Arielle. Ele fez a Nadia rir com uma piada péssima sobre arte abstrata. Quando a galeria estava finalmente vazia e fechada, os três ficaram na calçada no ar fresco da noite. Vou para casa, anunciou Nadia, olhando entre Arielle e Liam com uma felicidade mal disfarçada. Vocês os dois. Uma boa noite. Obrigado, Nadia, disse Liam, pelo café esta manhã e por cuidares da Arielle. Nadia suavizou-se. Cuida bem dela, está bem? Ela merece alguém que o faça. Eu sei que sim. Nadia partiu, e então ficaram apenas os dois debaixo dos candeeiros de rua, a cidade a zumbir à volta deles. Posso acompanhar-te até ao teu carro? Perguntou Liam. Está mesmo aqui. Arielle gesticulou para o lugar a 1 metro de distância. Ambos riram. Então, posso ficar aqui contigo por 1 minuto? Sim, podes fazer isso. Ficaram perto, sem se tocar, apenas a estar. Depois de um momento, Liam falou. Obrigado por me dares outra oportunidade. Depois do parque, depois de tudo. Eu não te teria culpado se tivesses ido embora completamente. Quase o fiz, admitiu Arielle. Eu estava com medo. Eu estou com medo. De quê? De acreditar que isto é real e depois descobrir que não é. De me deixar cair e não ter ninguém para me amparar. Ela olhou para ele. Já caí antes, Liam. Magoou todas as vezes. Não posso prometer que não te vou magoar. Provavelmente vou cometer erros novamente, porque sou humano e estou a aprender. Ele pegou na mão dela. Mas posso prometer que não te farei sentir como se fosses quase. Não te farei questionar se importas. Tu importas. Para mim, as palavras envolveram o seu coração, quentes e firmes. Quero acreditar em ti, sussurrou ela. Então, acredita em mim. Só um bocadinho, e eu vou provar-te todos os dias até que acredites completamente. Ela olhou para ele. Este homem que tinha dito algo estúpido e depois passou 2 semanas a tentar provar que era mais do que o seu pior momento. Este homem que se impôs aos amigos por ela, que trouxe a mãe ao evento dela, que ficou quando as coisas ficaram difíceis em vez de fugir. Está bem, disse ela. Vou tentar. O sorriso dele valia tudo. Ele inclinou-se e beijou-lhe a testa, gentil e respeitoso. Posso ver-te este fim de semana? O que tens em mente? Nada de luxuoso. Talvez só um brunch? Com a minha mãe novamente? Ela gostou mesmo de ti. Arielle riu. Estás mesmo empenhado nas refeições em família, não é? Quero que os conheças. Quero que eles te conheçam. Eu quero. Ele parou, parecendo quase tímido. Quero que isto seja real em todos os sentidos. Domingo, disse Arielle. Brunch no domingo. É um encontro. Ficaram ali mais um momento. Nenhum dos dois querendo ir embora. Finalmente, Arielle destrancou o carro. Boa noite, Liam. Boa noite, Arielle. Ela dirigiu para casa com música a tocar e um sorriso que não conseguia controlar. Quando chegou ao seu apartamento, encontrou uma mensagem da Nadia à espera. É um bom partido. Não deixes que o medo o afaste. E abaixo disso, outra mensagem do Liam. Obrigado pela noite, por me deixares ficar, por me dares uma oportunidade de provar que isto é real. Dorme bem. Arielle adormeceu naquela noite a sentir algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Na manhã seguinte, quinta-feira, Arielle acordou com raios de sol a entrar pelas suas janelas e uma mensagem do Liam que a fez sorrir. Bom dia. Sei que provavelmente estás a trabalhar, mas não conseguia parar de pensar em ti. Tenha um bom dia. Ela respondeu. Bom dia. Tu também. Palavras simples, palavras fáceis, mas sentiam-se significativas de alguma forma, como o início de algo sustentável, algo que pudesse durar. Nadia chegou ao escritório por volta das 10, a trazer café e bolos. Ok, disse ela, pousando tudo. Conta-me o que aconteceu depois de eu ter ido embora. Então Arielle contou. Contou-lhe sobre terem ficado na calçada, sobre as promessas do Liam, sobre ter aceitado o brunch no domingo. Ele está a falar a sério contigo, disse Nadia quando ela terminou. Tipo, muito a sério. Acho que sim.
E como te sentes em relação a isso? Arielle considerou a pergunta. Assustada, feliz, ambos. Isso é normal. Já foste magoada antes. Mas Ari? A voz de Nádia era gentil. A certa altura tens de te permitir confiar novamente. Tens de arriscar a dor para teres a felicidade. Eu sei. Sabes mesmo? Desafiou Nádia. Porque já te vejo a erguer muros novamente, a planear a tua estratégia de saída, a preparar-te para que tudo corra mal. Arielle abriu a boca para argumentar, depois fechou-a. Porque Nádia tinha razão. Mesmo agora, mesmo depois da noite passada, parte dela ainda esperava que o pior acontecesse. Estou a tentar, disse ela baixinho. Eu sei que estás. E ele também está a tentar. Isso é o que importa. Nádia apertou-lhe a mão. Dá tempo. Dá-lhe tempo. Dá a ti mesma tempo. O resto do dia passou num turbilhão de trabalho. Chamadas com clientes, e-mails de fornecedores, atualizar as redes sociais com fotos do evento da noite anterior. Trabalho normal, atarefado, que a mantinha com os pés assentes no chão. Mas por baixo de tudo, Arielle sentia-se diferente, mais leve, como se tivesse estado a aprender a respiração durante semanas e pudesse finalmente exalar. A sexta-feira passou da mesma forma. Trabalho, mensagens do Liam, pequenos momentos de conexão que se foram construindo. Pelo sábado à tarde, Arielle dava por si a ansiar pelo domingo, não apenas nervosa com isso. Na verdade, entusiasmada. Ligou à mãe naquela noite, algo que fazia todos os sábados. Olá, querida, atendeu a mãe, com o seu sotaque alentejano caloroso e familiar. Como está a minha menina da cidade? Bem, muito bem, na verdade. Bem, isso é uma boa mudança. Tens andado a soar estressada ultimamente. Arielle aninhou-se no sofá. Conheci alguém. Houve uma pausa. Depois, conta-me tudo. E assim fez. Não tudo. Omitiu o comentário do terraço e a captura de ecrã, não querendo preocupar a mãe. Mas falou-lhe sobre o Liam, sobre a mãe dele, sobre como ele a fazia sentir-se vista. Ele parece simpático, disse a mãe com cautela. Mas, sem mas. Eu estou apenas assustada. Claro que estás. Já foste magoada antes. Mas, minha querida, não podes deixar que a dor passada te roube a alegria futura. Às vezes, só tens de saltar e confiar que vais aterrar em algo suave. E se não aterrar? Então levantas-te e tentas de novo. Isso é tudo o que qualquer um de nós pode fazer. A voz da mãe suavizou-se. Mas este parece diferente. Como se ele estivesse realmente a tentar. Não o afastes por medo. Depois de desligarem, Arielle sentou-se no silêncio do seu apartamento, deixando as palavras assentarem nela. Não o afastes por medo. Pegou no telefone e enviou uma mensagem ao Liam. Estou a ansiar por amanhã. A resposta dele chegou rapidamente. Eu também. A minha mãe está a fazer algo especial. Devo ficar nervosa? Só se não gostares de ser mimada. Ela sorriu para o ecrã. Acho que consigo lidar com isso. Ótimo. Vemo-nos às 11. A manhã de domingo chegou luminosa e límpida. Arielle vestiu-se com cuidado. Um vestido amarelo suave que a fazia sentir-se bonita sem muito esforço. Deixou o cabelo solto em caracóis leves e manteve a maquilhagem simples. Quando parou na moradia da Paige, Liam e a mãe estavam ambos à entrada, a conversar e a rir. Olharam para cima enquanto ela se aproximava, e o rosto do Liam iluminou-se. Estás linda, disse ele, descendo para a encontrar. Obrigada. Ele beijou-lhe a bochecha e pareceu natural, fácil, como se o fizessem há meses em vez de semanas. Lá dentro, a casa cheirava divinamente. A canela, baunilha e algo salgado. Paige tinha se superado. A mesa estava posta com louça bonita, flores frescas no centro, mimosas já servidas. Arielle! Paige abraçou-a calorosamente. Estou tão feliz por teres voltado. Obrigada por me receberem novamente. Sempre. Vem sentar-te. Está tudo pronto. Sentaram-se à mesa. Quiche, fruta fresca, pastelaria e uma conversa que fluiu tão facilmente como as mimosas. Paige perguntou sobre o negócio da Arielle, genuinamente interessada em como ela se promovia, onde encontrava clientes, quais seriam os seus projetos de sonho. Gostaria de fazer um casamento grande um dia, disse Arielle. Tipo 200 pessoas, vários eventos ao longo de um fim de semana. O pacote completo. Mas esses levam anos a conseguir. Vais chegar lá, disse Paige com confiança. Tens o talento e a garra. O resto é uma questão de tempo.
Liam observava-as conversar, com uma expressão serena e feliz. Arielle apanhou-o a olhar e sorriu. Depois do brunch, Paige insistiu que ficassem para um café no jardim. Era um espaço pequeno, mas lindamente cuidado. Roseiras trepadeiras, uma pequena fonte, cadeiras dispostas ao sol. Falaram de coisas sem importância. Sonhos de viagens, livros preferidos, memórias de infância. O tipo de conversas que constroem alicerces. Quando Arielle finalmente disse que devia ir, tinha trabalho para preparar para segunda-feira, Paige acompanhou-os até a porta. Isto foi maravilhoso, disse Arielle. Obrigada novamente. Paige pegou nas mãos dela com uma expressão séria. Obrigada por não desistires dele. Sei que ele deu uma má primeira impressão, mas é um bom homem. Está-me a aprender. E tu fazes-lhe bem. As palavras apertaram o coração da Arielle. Ele também me faz bem. Paige abraçou-a fortemente, depois afastou-se. Liam acompanha-a até ao carro. No passeio, Liam pegou na mão de Arielle. Correu bem. A tua mãe é incrível. Tens sorte em tê-la. Eu sei. Ele virou-se para ela. Arielle, sei que estamos a levar isto devagar, mas preciso que saibas. Isto não é casual para mim. Tu não és casual para mim. Tu também não és casual para mim, admitiu ela. Bom, ele sorriu, porque estou a apaixonar-me por ti, profundamente, e queria que soubesses. A respiração dela prendeu-se. As palavras que ela tinha tido demasiado medo de dizer, ele acabara de as oferecer livremente. Eu também estou a apaixonar-me, sussurrou ela. Ele beijou-a então, ali mesmo no passeio ensolarado, em frente à casa da mãe dele, suave e doce, e cheio de promessa. Quando se separaram, ambos sorriam. Vemo-nos esta semana? Perguntou ele. Definitivamente. Ela conduziu para casa com o coração cheio, pensando em quanto tinha mudado em 2 semanas. Como tinha passado de muros e medo para isto, para brunches de domingo, paixão e esperança. Naquela tarde, ela e Nádia encontraram-se para o seu chá de domingo habitual. Estás radiante, disse Nádia imediatamente. Almocei com o Liam e a mãe dele. E foi perfeito. Ele disse-me que se está a apaixonar por mim. Nádia soltou um gritinho. O que disseste? Que eu também estou a apaixonar-me. Oh, meu Deus, Ari. Isto está a acontecer. Isto está mesmo a acontecer. Acho que sim. Conversaram durante horas sobre tudo e nada. Sobre o Liam, sobre o trabalho, sobre o futuro que de repente parecia brilhante e possível. Quando Arielle finalmente chegou a casa naquela noite, encontrou outra mensagem do Liam. Obrigado por hoje, por teres sido paciente comigo, por me teres dado oportunidades. Não as vou desperdiçar, ela respondeu. Obrigada por provares que vales as oportunidades. E depois, porque se sentia corajosa. Estou muito feliz. Contigo. Eu também. Contigo. As semanas seguintes instalaram um ritmo. Trabalho durante a semana, mensagens e chamadas à noite, encontros nos fins de semana. Às vezes saíam. Jantar, filmes, passeios pela cidade. Às vezes ficavam em casa, a cozinhar juntos no apartamento dele, a ver filmes antigos no dela. Mas os melhores momentos eram os tranquilos. Café matinal antes do trabalho, conversas noturnas sobre sonhos e medos, a forma como ele lhe beijava a testa quando se despediam, a forma como ela se encostava a ele sem pensar. Num sábado à tarde, 3 semanas depois do evento da galeria, Liam apareceu no apartamento dela com um saco de comida chinesa e um sorriso nervoso. Tenho algo para te mostrar, disse ele depois de terem comido. Ele tirou o portátil e abriu uma pasta de imagens, desenhos arquitetônicos, esboços detalhados e bonitos de um espaço comunitário, aberto, luminoso e acolhedor. O que é isto? Perguntou Arielle. Um projeto em que tenho trabalhado. Para mim, não para a empresa do meu pai. Ele parecia quase envergonhado. Uma vez perguntaste-me por que não fazia outra coisa se estava infeliz. Não consegui parar de pensar nisso. Então comecei a projetar espaços pelos quais realmente me importo. Centros comunitários, bibliotecas, lugares para pessoas que normalmente não têm acesso à arquitetura bonita. Arielle olhou os desenhos com o coração a inchar. Liam, estes são incríveis. Achaste? Eu sei que sim. Esta é a tua visão, a tua voz. Devias fazer isto. Ele sorriu. Vou fazer. Vou sair da empresa do meu pai, começar o meu próprio escritório. A sério. A sério. É assustador. Pode não funcionar.
Mas já não consigo continuar a fingir. Tu ensinaste-me isso. Ele pegou na mão dela. Tu ensinaste-me que ser real é mais importante do que ser impressionante. Ela beijou-o, então, derramando tudo o que sentia nele. Orgulho e alegria e amor. Sim, amor. Embora ainda não tivessem dito a palavra. Quando se separaram, ambos sorriam. Tenho orgulho em ti, disse ela. Tenho orgulho em nós. Mais tarde naquela noite, enquanto estavam sentados no sofá dela, a ver o sol pôr-se pela janela, Liam falou baixinho. Lembraste do terraço, quando disse aquela coisa estúpida? Difícil de esquecer. Tenho pensado nisso, em por que eu disse. Ele virou-se para ela. Disse-o porque tinha medo de ser eu próprio. Medo de que eu próprio não fosse suficiente. Então atuei. Fingi ser alguém que tinha tudo sob controle. E agora? Agora sei que ser eu próprio é a única forma de ser o suficiente. Para ti, para mim, para qualquer pessoa que importe. Ele tocou-lhe no rosto suavemente. Tu fizeste-me querer ser real, Arielle. Não perfeito. Apenas real. Tu és real, disse ela suavemente. E és mais do que suficiente. Sentaram-se em silêncio confortável por um tempo, apenas a estarem juntos. Depois o telefone da Arielle vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Olá, é o Trent. Sei que é aleatório, mas queria dizer que lamento. Pelo grupo de mensagens, pelas piadas. Fui um idiota. Pareces fazer muito bem ao Liam. Parabéns. Arielle mostrou a mensagem ao Liam. Ele leu e abanou a cabeça, sorrindo ligeiramente. Demorou tempo suficiente. Ainda é teu amigo? Não sei. Talvez. Mas de forma diferente agora. Com limites. Ele olhou para ela. Algumas amizades são para uma estação, e a minha estação de tentar impressionar as pessoas terminou. Em que estação estás agora? Ele beijou-a suavemente. Aquela em que escolho o que é real. Sempre. Algumas semanas depois, numa manhã tranquila de sábado, Liam e Arielle estavam sentados no apartamento dele. O outono tinha chegado em força agora. Ar fresco, luz dourada, o cheiro a café e a possibilidade. Arielle estava a ajudá-lo a ver amostras de cores para o seu novo escritório. Nada de importante, nada pesado. Apenas pequenas decisões tomadas em conjunto. O telefone dele vibrou. Uma mensagem do Trent a perguntar se ele queria encontrar-se mais tarde. Liam digitou uma resposta rápida. Não posso hoje. Vou passar o dia com a Arielle. Ele pousou o telefone sem esperar por uma resposta. Arielle tinha estado a observar. Podias ir se quisesses. Não quero. Ele puxou-a para mais perto. Quero estar mesmo aqui. Ela sorriu. Mudaste. Ambos mudamos. Era verdade. Arielle tinha baixado as suas muralhas, peça por peça. Aprendera a confiar novamente. A acreditar que ser escolhida era possível. Liam deixara de atuar e começara a ser. Escolhera a honestidade desconfortável em vez da aprovação fácil. Para que conste, disse Liam, com a voz suave, eu não namoro apenas mulheres europeias brancas. Arielle levantou uma sobrancelha, reconhecendo o eco do seu comentário original. Ah, ele sorriu. Eu namoro a mulher em quem não consigo parar de pensar. A mulher que me faz querer ser melhor. A mulher que viu através das minhas baboseiras e me deu uma oportunidade mesmo assim. Isso é muito específico. Eu sei o que quero. Ela riu, o som brilhante e livre. Depois beijou-o, suave e doce e certa. Lá fora, a cidade continuava. Carros, pessoas e a vida a continuar no seu ritmo interminável. Mas dentro do apartamento do Liam, o tempo parecia mais lento, mais doce, como algo precioso que finalmente fora encontrado. Amo-te, disse Liam baixinho, a primeira vez que dizia as palavras. O coração de Arielle inchou. Eu também te amo. Sentaram-se ali na luz dourada da manhã, duas pessoas que quase se tinham desencontrado. Duas pessoas que tinham aprendido que o amor verdadeiro não vinha de atuar ou fingir, vinha de aparecer honestamente, mesmo quando era difícil, especialmente quando era difícil. E naquele momento, rodeada por amostras de tinta, chávenas de café e o conforto tranquilo de estarem juntos, Arielle finalmente acreditou. Ela era escolhida, totalmente, orgulhosamente, permanentemente, não quase, na verdade, e isso fez toda a diferença. Fim.